já faz a pergunta. Pode ser. Bem, meu nome é Thiago, para quem não me conhece, mas acredito que a grande maioria aqui já me conhece, pelo menos o pessoal ali que eu permito que me conheça, entre aspas. Mas assim, vamos lá, hoje a gente vai trabalhar aqui a respeito se Jesus ele é Deus igual ao Pai. E se isso funciona de uma maneira, por exemplo, inferior, no caso, se Jesus é um Deus menor ou se Jesus é um Deus igual. E eu vou defender aqui que Jesus é um Deus igual ao Pai, tá? Tanto em essência quanto em divindade. E eu acredito que a gente tem um erro muito grave, um erro crasso, pode-se dizer assim, na confusão que fazem entre a função de Cristo como sumo sacerdote, tá? Como servo enviado, como o Deus encarnado, do qual se submeteu à divindade do próprio Pai, com a sua essência, com a sua ontologia. Então, eu queria começar aqui explicando algumas coisinhas. Eu não vou me prolongar muito, mas eu vou iniciar, se for possível, tá? Eu vou iniciar aqui citando dois ou três textos e para dar uma base decorrente do que eu vou defender, tá? O fato de Cristo ter se diminuído e ter habitado entre nós foi necessário para a criação do homem, foi necessário para a salvação do homem. Conforme a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo vai trabalhar: pois vocês conhecem a bondade imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, tornou-se pobre por causa de vocês, para que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então a gente olha aqui que de fato a pobreza de Cristo ela é necessária para a riqueza do homem. A gente olha que a sujeição de Cristo é necessária para a salvação do homem. E a gente olha que a subordinação, ela se dá por função e não por ontologia, tá? E eu tenho aqui também alguns textos dos quais o próprio Pai, ele testifica de Jesus. Conforme a gente pode ver em João 5,37, o Pai que me enviou, ele testificou de mim. João 8,18, eu sou rico e testifico de mim mesmo. E de mim mesmo testifica o Pai em quem me enviou. Mateus 3,16, este é meu filho em quem me comprazo. E Mateus 17, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, a gente pode olhar que a configuração de Cristo na Terra é para que o homem seja salvo através dele. E aí eu vou trabalhando isso aqui no decorrer do debate, tá? E para finalizar ali, João 5,23, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, esse também não honra o Pai que o enviou. Então, se a gente for olhar dentro dessa configuração, que só existe um meio que a gente pode honrar o Pai, aqui eu começo o início da minha defesa em relação à deidade do nosso Senhor Jesus. Ok, muito bom. Pode falar, Lampejos. Olá, meu nome é o Emer, do canal Lampejos. Bom, o debate por si só, ele já começa. Jesus é Deus igual ao Pai? Por exemplo, eu posso perguntar para você, essa mão é igual a essa? Para eu fazer esse tipo de comparação, eu tenho que ter no mínimo duas mãos. Eu não posso fazer comparação se tal coisa é igual a tal coisa se não houver dois, tá? Então o debate eu já começo com uma vantagem. Para fazer esse tipo de comparação, o Tiago ele já deveria já começar o relato admitindo que tem dois. Ou por acaso você compara uma caneta a outra caneta sem que haja duas canetas. Bom, o ponto em questão que eu vou defender é algo que é defender dentro do judaísmo, tá? Que o Pai é o único Deus verdadeiro. É um tipo de adoração, porque Jesus ele diz que ele não veio mudar a lei, mas veio para cumprir. Aí o que acontece? Vem o Tiago, que ele não apresentou a doutrina dele, mas ele é binitário, né, Tiago? Binitarismo, o próprio termo dizer que Deus é bi, ele já é engraçado por si só. O unitarismo, ele vem defendendo que Deus é o Pai. Vai defender a forma de adoração dos judeus era ao Pai. E a forma que Jesus ele seguia não era binitarismo e nem trinitarismo. Jesus era unitarista e adorava o Pai. Então esse debate ele será rico em bastante defesa, tá? Em prol do unitarismo.
E quando você perceber, por exemplo, eu tenho uma impressão que o oponente ele vai usar muito argumento unitário. E eu vou sempre cobrar, por exemplo, nessa defesa do argumento unitário, não, desculpa, unicista. O oponente ele vai usar argumento unicista, porque é impossível, né, a pessoa defender sem recorrer ao unicismo. Então a minha defesa é basicamente isso: manter Deus único, o Pai, na posição que ele está e ninguém pode destituí-lo. Ok, pode colocar o tempo para você fazer a pergunta? Pode sim. Tá. Começando agora, 5 minutos. Pode começar? Pode. Aí eu queria perguntar para o Tiago uma pergunta bem simples. Quem que ensinou para ele o binitarismo? Em qual parte das escrituras, por exemplo, o judeu ele deixa de ser unitário e passa a ser binitário? E se esse tipo de adoração não mudaria a forma que os judeus adoravam o Pai? Terminei já, Pode tá? finalizar? Tá bom. Bem, eu vou te responder por questão de educação. Obrigado, Euricles. Eu vou te responder por questão de educação, porque a gente está no debate, mas o tema não é esse. Não é o que o Tiago crê. O tema do debate é: Jesus é Deus igual ao Pai. Esse é o tema do debate. Se puder até colocar uma tarjinha amarela aí, Aline, o pessoal que chegar para poder ficar atento, porque vão chegar aqui e vão ver eu defendendo, vão tentar entender o que eu defendo. Eu acho que a gente já vai começar errado esse debate aqui. Tá? Certo, eu tô comentando embaixo, porque quando coloca a tarjinha amarela, fica na frente de vocês. Tudo bem, tudo bem. Mas dentro do que tu me perguntou, é muito simples. Eu vou me limitar somente à questão de que a gente tem um Deus invisível e um Deus visível, tá? O Deus invisível tem um Deus visível que é a sua imagem, a sua kavod, a sua manifestação gloriosa, tá? Então, logo, eu entendo que é um só Deus. Porém, um habita em luz inacessível e o outro em luz acessível, do qual nós só chegamos ao Pai através do Filho. Mas o debate não é esse, e como tu estourou essa tua pergunta, eu também vou abrir mão desse restante desse tempo aqui, porque eu quero perguntar. Certo, vou parar aqui o seu tempo e o Lampejo pode comentar a sua colocação. Ó, ele não respondeu a minha pergunta, porque a pergunta ela está intimamente associada ao tema. Porque se eu digo, essa máscara é igual a essa máscara, eu preciso pressupor que tem duas máscaras. Não tem como eu argumentar sem fazer uma comparação de dois, tá bom? Então, assim, não tem para onde correr. Vai ter que responder a pergunta. Por quê? A pergunta ela debruça nesse tema. Tá? Quando, por exemplo, eu digo que o pai não é igual ao filho, eu vou ter que debruçar, eu vou ter que expor uma diferença. E para expor essa diferença, a palavra diferença também pressupõe que eu tenha um e o outro. Esse aqui é diferente desse. Esse aqui é igual a esse. Então não tem como correr dessa pergunta. Essa pergunta é latente, ela vai ficar martelando o tempo todo. Pode até tentar correr, mas não tem como correr dessa pergunta. Aí eu queria te perguntar novamente. Quando foi que os judeus eles deixaram de ser unitários e passaram a ser binitários? Isso aí. Eu tenho tempo para replicar agora? Sim, 5 minutinhos. Tá, eu vou novamente queimar o tempo aqui, vou responder, porque ele está querendo saber o que eu creio. Eu estou debatendo aqui para ver se Jesus é Deus. Se eu creio na Umbanda, no Testemunho de Jeová, no Adventista, isso é problema meu. Eu acredito que o tema não seja se o Tiago crê que Jesus é o Pai, ou se o Tiago crê que Jesus é o Filho. Não. Tu vai poder levantar esse espantalho, se já quiser deixar desde agora, que tu vai andar com o espantalho embaixo do braço o debate todo, não tem problema. Mas eu vou te fazer pergunta bíblica, que isso fique bem claro. Quando a gente olha para a teologia que era aplicada no Segundo Templo, tá? A teologia do Segundo Templo era as duas potências do céu, se o irmão não sabe.
tá? A gente tinha as duas potências do céu aplicadas dentro da configuração da reconstrução, aonde o próprio profeta Zacarias vai citar: saiba que Yahweh enviou Yahweh. Mas isso não é o tema, né? Novamente volto a trabalhar aqui. Pode fazer caras e bocas, pode até virar a cabeça igual a menina da Samara do chamado. Para mim não tem problema. Eu quero me atentar ao texto. E a gente vai trabalhar a Bíblia. Eu quero resposta bíblica. Agora, o que tu crê, tu não crê que Jesus é Deus, eu também não me importo com isso. Mas abro mão aqui do meu tempo e eu quero perguntar se já foi minha vez. Certo, vou parar aqui o tempo e voltar. Aí quando você tiver o tempo, Lampejo, pode chamar de Wemer mesmo, né? Aí você comenta essa outra parte quando sobrar. Pode começar, Thiago. Já, claro. Eu queria fazer uma construção. Eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu não vou levantar espantalho. Eu vou trabalhar em cima de Bíblia. Eu vou trabalhar texto bíblico. E eu quero respostas bíblicas. Se for para a gente trabalhar espantalho, coisas que poderiam ser, que não são, aí a gente parte para o lado do multiverso. Hoje a gente vai trabalhar aqui a respeito de Bíblia, tá? Então eu quero uma resposta bíblica. Eu tenho 5 minutos para fazer a resposta, a pergunta? Tá, eu não vou utilizar tudo isso. Eu queria que ele trabalhasse para mim a questão que está aplicada lá em Hebreus capítulo 1. Se Jesus ele não é consubstancial ao Pai, então eu queria que tu me explicasse por que o Pai aplica textos referentes ao tetagrama ao Filho. Essa é a pergunta. Certo, tempo finalizado. Vou iniciar o seu, Thiago, o Wemer. Pode falar. Bom, vamos lá. O Thiago ele correu da minha pergunta, né? Porque o que acontece? A pergunta era que parte que os judeus eles deveriam deixar de ser, por exemplo, unitários e se tornar binitários. É uma pergunta muito difícil mesmo de responder, Thiago, mas eu vi que você não vai responder, então tudo bem, eu vou responder a sua pergunta. Bom, ele disse que o simples fato, por exemplo, de uma aplicação do tetagrama ser feito, por exemplo, a Jesus, que isso já torna Jesus automaticamente o tetagrama. Por exemplo, nós temos aqui em Ezequiel 12, tá? Uma aplicação feita, por exemplo, a uma profecia. Quer ver só um pouquinho? Onde o próprio Jeová ele fala que capturaria, né? Ele fala: eu mesmo capturarei o rei com a minha rede. E o próprio Jeová disse que faria esse ato mirabolante. Eu vou só localizar o texto aqui. Saiu da tela aqui. Só um instantinho. Aqui, ó, Ezequiel 12, versículo 13 diz assim, ó: eu lançarei a minha rede. Ó, vamos colocar aqui que é Jeová que está falando isso, tá? Diga, eu sou um sinal para vocês. Assim como eu fiz, assim será feito a eles. Eles irão para o exílio, para o cativeiro. Eu lançarei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado à minha rede de caça. Então vou levá-lo para a Babilônia, a terra dos caldeus. Mas ele não haverá e ali morrerá. A todos os que estiverem em volta dele, seus ajudantes e suas tropas, eles serão dispersados. Aqui no livro de Ezequiel 12, 13 é o próprio Jeová falando. Só que essa profecia, ela se cumpre ali, né, ao rei dos caldeus. Em Jeremias, 52, versículo 9, diz assim, ó: então pegaram o rei e o levaram ao rei de Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, e ele decretou a sua sentença. Então nós temos um texto em que Jeová fala que faria uma captura do rei ali
o do rei ali levaria a Babilônia, e depois essa profecia ela se cumpre, tá? Por meio ali dos soldados do rei da Babilônia. Logo, o rei da Babilônia e os seus soldados é Jeová? Uma vez que Jeová usou o seu poder, a sua capacidade de usar, instrumentar tudo que está ao seu poder e controle para cumprir uma profecia. O rei de Babilônia é Jeová, Tiago? Pode finalizar o tempo? Pode fazer a réplica. Alguém está me escutando direito aí? Sim. O Wilson está me ouvindo aí? Bodão está me ouvindo? Euricles está me ouvindo? Todo mundo te ouvindo bem. Show de Tô bola. ouvindo bem. Então, beleza. O pessoal da rolagem está me ouvindo bem. Pode Pessoal falar, da tô rolagem. ouvindo bem. O pessoal da rolagem está me ouvindo bem aí? Se estiverem me ouvindo bem, por favor, digam sim aqui. Estão comentando sim. Show de bola. Então eu acho que só o nosso amigo aqui ao lado não me escutou, porque a pergunta foi sobre Hebreus capítulo 1, verso 6. Tá? Eu queria saber por que o pai aplica títulos de tetagrama para o filho. Essa foi a pergunta. Dentro do autor de Hebreus, por que o pai faz a aplicação de alguns textos do tetagrama para o filho? Já que o irmão não respondeu, deu umas sabonetadas aqui, outras sabonetadas ali, não tem problema. Vamos lá. Hebreus 1,6, onde ele vai dizer ali, ó, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, tá? Aqui o próprio pai, tá? Aqui é o pai falando acerca do filho, tá? A gente vai ter ali Salmo 97,7. Salmo 97,7. O pai está fazendo uma aplicação ao filho, aonde a gente vê ali que é um cântico de adoração. No Salmo 97,7 é um cântico de adoração que era aplicado ao tetagrama. E agora a gente, dentro desse contexto, temos o pai aplicando ao filho. E a gente vai ter ali Hebreus 1, do 10 ao 12, mais ou menos, Salmo 102. Ou seja, a gente vai olhar o próprio pai fazendo aplicações ao filho em relação ao tetagrama. Dentro desse texto ali, o objetivo do autor de Hebreus é identificar que Jesus, ele é o resplendor e a glória exata da substância de Deus. Porque no grego ali a substância, a palavra ela é hipóstase, né? Substância, de fato. E quando a gente olha a essência, a substância, isso vai decorrer, que vai ter uma mudança ali ao passar dos séculos. Só que o que eu estou querendo que vocês entendam? Quando a gente olha que os oráculos que o pai dirige para o filho ali, ele está no verso 5, ele está no verso 6, e quando ele cita o verso 5, ele vai citar exatamente o que está na Septuaginta. E eu queria mostrar para vocês aqui algo que está na própria Bíblia de vocês aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó, não é esse aqui é para daqui a pouquinho. Deixa eu pegar esse aqui. Pera aí, é outro aqui. Vou trazer uma citação da própria Sentinela a respeito da... Acabei, acho que eu não baixei. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, certas traduções, tá aqui, ó. Sentinela, 15 de janeiro de 92. O que dizem as escrituras sobre a divindade de Cristo, tá? A gente vai ver aqui em Hebreus 1:6. Rezam todos os anjos de Deus e o adorem, tá? O apóstolo Paulo, pelo visto, citava o quê, ó? A Septuaginta, que diz no Salmo 97, adorai a Deus, todos vós, seus anjos, tá? Essa aplicação aqui, o próprio corpo governante reconhece que ali era uma adoração a Deus. Se eu tenho o pai fazendo essa aplicação para o filho, como é que eu posso entender, então, que o filho não é um Deus verdadeiro? Como é que eu posso entender, então, que o filho não está sendo aplicado aqui como o próprio tetagrama? E outra coisa, pelo próprio pai. Pelo próprio pai. Fica aqui essa dúvida. Será que tu concorda com isso aqui que está escrito aqui, ô Lampejos?
Eu queria que, novamente, tu trabalhasse para mim o texto de Hebreus capítulo 1, verso 6 em diante ali, e trabalha, me explica o que está falando lá no texto de Hebreus, o que o próprio apóstolo Paulo trabalha lá em Hebreus, né? Porque ele exalta Cristo sobre todos os profetas, sobre anjos, sobre qualquer coisa. Eu gostaria que você trabalhasse para mim. Se tiver com dificuldade para ver, ó, eu aumento mais aqui, ó. A Sentinela, 15 de janeiro de 92. Fechou? Trabalha para mim esse texto aí. Certo. Aproveitar para recapitular aqui que um pergunta, o outro responde a pergunta de quem perguntou primeiro, depois tem a réplica e a tréplica. No caso, você vai fazer a tréplica agora. Só depois é o seu momento de fazer a pergunta. Pode colocar o tempo? Agora você pode comentar a resposta do Tiago. Bom, né, gente? Aqui você percebe que claramente o maior inimigo do Tiago é o contexto. Vamos colocar aqui no contexto e vamos ver, por exemplo, o texto na íntegra. Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o sistema de coisas. Ele é o reflexo da glória de Deus. Aqui, ó, vai usar a palavra representação exata do seu ser. Jesus é chamado de representante de Deus, tá? E sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra. E depois de ter feito uma purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou superior aos anjos. Olha só, depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, ele se tornou superior aos anjos, visto que herdou um nome mais excelente que o deles. Por exemplo, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: você é meu filho, hoje eu tornei seu pai, e novamente me tornarei seu pai, e ele se tornará meu filho. Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos lhe prestem homenagem. Bom, o Tiago certamente ele não deve saber, né, o que traz o contexto. O contexto ele vem dizendo bem claramente para a gente que depois de ter feito uma purificação dos nossos pecados ali, ele se sentou à direita de Deus nas majestades das alturas. Em nenhum momento aqui no texto chama Jesus de Deus. O texto ele vai dizer para a gente que ele é tornado superior aos anjos, diretamente rachando essa teologia que eles dizem que o Pai é 100% homem e 100% Deus. Aqui diz que ele se tornou superior aos anjos, tá? E aqui vai dizer o seguinte, que Deus traz o seu primogênito. O texto ele vem falando para a gente o seguinte, que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas agora iria falar por meio de um filho. E depois agora na minha pergunta eu vou colocar quem que Deus iria suscitar e quem que Deus iria trazer. Se ele iria vir ou ele mandaria um representante, como o texto está dizendo, e o Tiago está negando, tá? Essa representação, acabei de trazer ela, por exemplo, no livro de Hebreus, aliás, no livro de Ezequiel. Deus ele vai falar o tempo todo, tá? E trazendo a representatividade ali. Nós temos a representatividade o tempo todo das Escrituras. E eu só demonstrei no livro de Ezequiel, algo que o Tiago negou, a representatividade ali latente. Não adianta, por exemplo, você pegar títulos no Antigo Testamento e querer aplicar o filho e não mostrar qual é a pessoa que está, por exemplo, sendo designada. Isso não é binitarismo, Tiago. Deixa eu falar para você. Isso é unicismo. Você pegar uma palavra, alguém se posicionando, por exemplo, no Antigo Testamento e depois querer aplicar o filho no Novo Testamento, isso não é binitarismo, isso é unicismo. Então agora, a partir de agora, toda vez que você for utilizar uma palavra no Antigo Testamento, por exemplo, uma aplicação, eu quero que você me fale se quem está dizendo é o pai ou se é o filho, porque eu não vou te deixar ficar nesse conforto do unicismo, tá bom?
Certo, isso foi o fim desse primeiro bloco, que ele deu a tréplica. Agora você pode fazer a pergunta, Wemer. Tá. Vou voltar aqui o tempo. Eu gostaria de saber o seguinte: aqui no livro de Deuteronômio 18, versículo 15, aqui vai dizer o seguinte para nós, ó. Jeová seu Deus, aqui foi dito, ó, Jeová seu Deus fará surgir para você o tetragrama, tá? Aqui fala que Jeová fará surgir dentre vocês, os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Aqui é Moisés falando, tá? Vocês devem escutá-lo, pois foi isso que você pediu a Jeová seu Deus em Horebe, na assembleia que estava reunida, quando você disse: que eu não ouça mais a voz de Jeová, meu Deus, nem veja mais esse grande fogo, para que eu não morra. Aqui nesse texto vai dizer que Jeová suscitaria um profeta. Moisés falando que Jeová suscitaria um profeta, demolindo esse argumento do Tiago, dizendo que Jeová, né, ali em Jesus é o mesmo. Mas o texto diz claramente que faria surgir um profeta semelhante a Moisés. E aqui em nenhum momento diz que surgiria, Deus ele viria ali e se manifestaria ali, mas faria surgir um profeta semelhante a Moisés. Eu queria saber a quem esse texto se aplica. Bem, esse texto, dentro do meu entendimento, esse texto faz uma aplicação ao próprio Cristo, tá? Mas Cristo, em modo de função, ele vem como sumo sacerdote, ele vem como servo, ele vem como filho de Deus, ele vem como o Salvador e o que vai remir todos os pecados da humanidade. Conforme eu acabei citando no começo ali, o texto de Coríntios 8, né? Onde a gente vai ver ali que a bondade imerecida do Senhor Jesus, embora fosse rico, se tornou pobre por causa de vocês, que apesar que muitos negam isso daqui, né? Para que se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Logo, Cristo vem como enviado. É óbvio isso daqui, tá? Ele é citado no Antigo Testamento como o anjo, o Malaquiarro. Ele é citado como o servo. Ele aparece de maneira gloriosa dentro da fornalha ardente. Ele aparece a mãe de Sansão. Mas também ele aparece no Antigo Testamento, já que a gente está citando alguns termos proféticos aqui, a gente pode entender que o próprio também aparece lá em Isaías capítulo 6, onde o profeta olha para o céu, né, e vê um mais alto, um sentado no mais alto e sublime trono. O apóstolo João vai trabalhar que quem estava lá era o próprio Jesus sentado. Ele vê ali a manifestação divina. O profeta Ezequiel também vai ver um grande trono, com os 4 serafins, um em cada ponta do trono ali, onde o trono estava sobreposto. E quando a gente vai olhar o texto de Ezequiel, no capítulo 1, ele vai dizer que ali era a glória visível de Deus, ou seja, a kavod visível, né? A manifestação visível. Então, quando eu trago para dentro desse contexto do Novo Testamento, do qual o profeta que você se referia, o profeta que veio como servo, o profeta que veio como enviado para salvar a humanidade, era a própria manifestação visível de Jesus, a própria manifestação visível de Yahweh, o Cristo, o qual vocês dizem que não é um Deus verdadeiro, o qual que vocês se consideram a noiva que rejeitam o noivo. E isso eu vou continuar falando, porque não faz o mínimo de sentido. Eu dizer que Jesus é Deus, que Jesus é um Deus, mas não é o Deus, eu tenho alguns problemas aqui para resolver. E eu tenho um texto para que eu vou querer que tu responda, claro, na minha vez de perguntar, porque se a gente está trabalhando aqui o texto, o debate para trabalhar a respeito que se Jesus é Deus igual ao Pai, logo, tu fugiu do texto de Hebreus 1, tu foi ali para o Antigo Testamento, tu me trouxe exemplo de imperadores do Antigo Testamento. A pergunta que eu te fiz não tinha sido essa. Eu fui muito claro. A gente vê a mesma aplicação do Pai para o Filho, tá? Após a sua ascensão. E eu tenho a função de Cristo como sacerdote, como profeta, como enviado, como servo do Senhor,
encarnado, do qual a gente vê o próprio apóstolo Paulo trabalhando que mesmo em forma de Deus, ele esvaziou de toda a sua glória, de todo aquele seu poder. Então, logo, eu entendo que isso aqui se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, sendo o profeta, o maior profeta, o Hamashia, de fato, né? Mas fica aí, eu aguardo a tua tréplica. Por favor, sem sabonetar, tá? Certo, agora pode comentar. É a minha vez, né? Isso, 5 minutinhos para réplica. O que acontece? O Thiago ele citou, por exemplo, o texto, sabonetou mais do que eu já esperava que ele sabonetaria, né? Ele não respondeu a minha pergunta, que se Deus ele viria ou mandaria alguém semelhante a Moisés. Se seria alguém semelhante a ele ou se seria alguém semelhante a Moisés. Mas, enfim, ele citou Filipenses 2,6, que vem falando, por exemplo, citou esse texto que vem dizendo assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Essa palavra que aparece aqui, ó, a palavra arpagmos, que nós vamos ter ela aqui, ó, no Bible Hub, é a palavra que significa usurpação, tá? A palavra usurpação aqui no texto, ela tem o sentido de tomar algo que não é seu, roubo, tomar um lugar que não lhe pertence. Se Jesus ele é igual a Deus, por que seria arpagmos ou usurpação, visto que a divindade já é dele, né? Porque se ele pensasse em ser como Deus, seria usurpação. Uma vez que eu não posso usurpar ou tomar ou roubar algo que já é meu, no mínimo tomar de volta. Então eu queria saber como que Jesus ele usurparia ou tomaria ou roubaria algo que já é dele. Certo, vou finalizar aqui o seu tempo. Pode comentar a resposta dele, Thiago. Ah, que lindo isso daí. Vamos lá. Eu acho que o pessoal esquece qual a função de Cristo na Terra, né? Mas eu vou utilizar um texto que vocês gostam de cometer um reducionismo com Cristo. Preste atenção. João capítulo 17 vai dizer assim, ó. Tendo falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todo o que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Olha a função. Tá vendo como existe uma função aqui? Se quiser ler esse texto aqui até o verso 3, realmente eu acho que a Bíblia de vocês deve ter só até o verso 3, mas o verso 4 continua. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiastes para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, o próprio Cristo aqui já tinha uma coigualdade com o Pai desde o princípio. Mas espera aí, o que a gente precisa olhar aqui é o contexto. O que o contexto está trabalhando? Cristo ali está no papel de intercessão. Ele está aplicando a sua função de fato como sumo sacerdote. Jesus, dentro do contexto, ele vai citar no verso 9, rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas aquele que me deste. No verso 9 ele está intercedendo. No verso 11 ele vai interceder de novo pela proteção deles, pela santificação da verdade, pela perseverança da missão, verso 18, tá? E isso aqui era para quem? Para os discípulos que estavam diante dele. Logo, a gente vai seguir ali para o verso 20 ou 26. Ele vai trabalhar aqui, ó. Aqui, ele está falando aqui, ó. Não rogo somente por estes, os apóstolos, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra deles. Ou seja, todos os cristãos de todas as épocas. É isso que ele está falando. Isso inclui eu, inclui ela, eles aqui, os que não negam a divindade de Cristo. Então, ou seja, a gente precisa olhar
que Jesus também ele é chamado em outro texto lá de João, mesmo o apóstolo João, de Deus verdadeiro. Ou seja, João 5,20 vai dizer: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O mesmo apóstolo João, que escreveu lá no capítulo 17, que vocês querem trazer isso daqui como reducionismo, a mesma tua fala que comete o reducionismo, eu estou utilizando o texto que vocês gostam para refutar vocês. E olha só, deixa eu ler aqui, eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Como ainda tenho 2 minutos, eu vou ler novamente. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste, para fazer. Olha a função, Jesus foi confiado a fazer algo, né? É o que o texto está dizendo. Só que agora ele vai dizer: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso aqui é problemático por um motivo. Para vocês, né? Para vocês. Porque o próprio texto ali de João 17, ele tá fazendo uma citação onde a gente vê no profeta Isaías, capítulo 42. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra. Peraí, se Jesus, de fato, ele é só um demiurgo, como vocês pregam, um Deus que não merece adoração, como vocês pregam, e Deus não divide a sua glória, por que ele está tendo, vou até utilizar aqui do teu nome, por que ele está tendo esse lampejo aqui, talvez um devaneio, de dizer: devolve a glória que eu tinha contigo no princípio? Que glória é essa, sendo que Deus não divide sua glória com ninguém? O que será que vocês fazem quando vocês abrem uma Bíblia para entender que Jesus é um Deus menor, do qual ele aqui é sacerdote, do qual ele aqui fez um preço altíssimo para que ele viesse a ser rejeitado pelos séculos aí, pelo passar dos séculos, né? Fica essa pergunta novamente, não saboneta, por favor, que não respondeu uma pergunta até agora, tá? Tiago, na verdade, agora é a vez de você fazer a pergunta. Você quer reformular ou deixar isso aí como pergunta para ele? Não. Essa aí ele vai responder talvez outro dia. Eu não vou deixar passar a oportunidade que eu tô aqui esperando, não. Certo. Então vou colocar o tempo para você fazer a pergunta. Obrigado. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui pro meu terreno e vamos trabalhar um pouquinho dentro da escatologia. Que eu sei que é um pouquinho deturpada de vocês, mas tudo bem. Respeito. Vamos lá, Apocalipse 22, verso 12 e verso 13. Se Jesus ali, ele não é igual ao Pai, porque dentro desse texto ele é chamado de Alfa e Ômega? Eu vou ler o texto aqui. Tá? Eu vou ler o texto aqui. Apocalipse 22, verso 12 e verso 13. Eu queria entender só isso aqui. Eu juro que por mim, se tu me responder essa daqui e me responder me convencendo, eu me converto aqui agora. Viro o TJ agora. Fechou? Mas bora lá. Eis que venho sem demora. Olha só. Tem uma pessoa falando aqui, ó. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um as suas obras. Alguém está vindo com galardão para retribuir alguém com obra. Só que verso 13 vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fica a pergunta para o meu amigo Lampejo. Se Jesus não é igual ao Pai, por que vocês consideram que somente o Pai, lá em Apocalipse 1, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, mas o próprio Cristo está aqui trazendo essa aplicação? No mínimo, curioso. Eu queria escutar a tua resposta, por favor. Fique à vontade. Certo. Finalizar o seu tempo aqui. Pode começar, Wemer. Tiago sabonetou. Já coloquei aqui no verso, né, de Apocalipse 22, mas eu vou fazer questão de responder o que ele falou sobre dar glória, né,
a glória que eu tinha antes de vir ao mundo. Aqui no verso 5, ó. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de vir ao mundo, de o mundo existir. Mas o Tiago, ele não leu o contexto, ó, no 22, que diz assim, ó. Olha aqui, Tiago, olha para a tela, ó. Você não leu, eu vou te mostrar, ó. Eu lhes dei a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um, Tiago. Então, a mesma glória que Jesus ele recebeu, ele deu para os discípulos dele. Essa união aqui, ó, é explicada, ó, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união. Olha o que ele fala aqui, Tiago. Estás em união comigo, assim e eu estou em união contigo, para que também esteja em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Então o texto, Tiago, a glória que está falando aqui, não é ser o mesmo Deus em sentido ontológico, mas aqui está falando de união de propósito. E a glória que Jesus ele recebe aqui, como diz o contexto, ele passa ali para os seus discípulos, tá bom? Você não respondeu Filipenses, sabonetou, não respondeu Filipenses, não respondeu, por exemplo, como é que ele rouba algo que já era dele, mas, enfim, né? João 17,3 também, ele depõe contra você. Só no 17,3, o Pai é chamado de Deus verdadeiro. E, você sabe o que é o I aqui, Tiago? É uma partícula aditiva. Jesus, ele vai dizer o seguinte, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ele está falando com quem? Com o Pai, tá bom? E aí, o Pai é o único Deus verdadeiro. E, partícula aditiva, adiciona outra pessoa que é preciso conhecer. Jesus se inclui nesse Deus? Não, ele não se inclui nesse Deus. Agora voltando, o Tiago ele fez várias citações, pipipipopopó, essa é a famosa falácia. Essa é a famosa falácia do Gish Gallop, né? O Gish Gallop é uma falácia onde a pessoa começa a disparar texto um atrás do outro sem contexto, mas ele em si não consegue trabalhar o texto, né? Como eu fiz aqui, por exemplo, em João 17,3, João 17,5 e comparei o contexto aqui em João 17,22 falando que glória é essa. Mas ele ainda não respondeu por que Jesus ele roubaria algo, né, que seria dele. Agora vamos lá. Apocalipse 22, aqui Jesus não está dizendo ser o alfa e o ômega aqui, tá? Essa frase aqui em Apocalipse 22 é dito pelo Todo-Poderoso. Já no início de Apocalipse 1,8, é identificado o alfa e o ômega, o Pai, não o Filho, tá bom? Ele vai dizer aqui, ó, escute, venho depressa e a recompensa que darei está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida e para que entrem na cidade pelos portões dela. O erro do Tiago é o erro de todo trinitário. Ele não sabe que o livro de Apocalipse ele tem vários locutores, né? Pelo menos 4 locutores. Então ele não sabe de fazer essa diferenciação. Aí aqui, ó, o texto ele vai mudar o locutor e vai dizer: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas em benefício das congregações. O livro de Apocalipse 1:8 ele não identifica Jesus como o alfa e o ômega. Ele identifica o Pai como alfa e o ômega, e ele vai dizer isso aqui no 4:5, ó, que diz assim, ó. João às 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e uma partícula aditiva, da parte do seu Cristo e a testemunha fiel. Aí no 8 vai dizer quem é o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu quero que o Tiago ele mostre um texto em Apocalipse que chamou o filho de Pantocrator ou Deus Poderoso, tá? Quero um só texto onde ele chama de Deus Poderoso. Agora o Escatologia pode comentar a resposta do Wemer. Bem, vamos lá.
Não adianta abrir microfone para estar falando que eu estou fazendo isso e aquilo. Tem aqui, ó, 113 pessoas na rolagem. Tá todo mundo vendo que tu não respondeu absolutamente nada. Eu te fiz uma pergunta simples ali sobre o texto de Hebreus, tu não respondeu. Eu tô te fazendo a segunda pergunta aqui a respeito de Apocalipse 22, tu não respondeu. Dentro da tua resposta, tu tá me fazendo pergunta da qual não está dentro da pergunta principal. Então não cabe a mim a responder se não for a pergunta principal. Se tu ficar aí trazendo texto e contexto e achando que tu tá fazendo alguma coisa, isso cabe dentro da tua pergunta, da tua resposta, não a minha pergunta. Eu não sou obrigado a responder o que tu tá falando. Fechou? Agora, se tu me perguntar, eu te respondo, dentro das 3 perguntas que nós temos aqui no debate. Eu acho que se tu nunca debateu antes, é assim que funciona um debate, viu? Mas, ó, vamos lá. Vamos ver se dentro de Apocalipse a gente tá achando ali que provavelmente João ou o anjo deva ser bipolar ou alguma coisa do tipo assim, né? Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Alguém tá vindo em breve aqui. Apocalipse 3. Eis que venho sem demora. Guarda os que têm para que ninguém tome tua coroa. Alguém tá vindo de novo sem demora. Apocalipse 16. Eis que venho como ladrão. Quem tá vindo aqui é Jeová Deus? Ou é o Jeová Júnior? Eu tô com essa dúvida. É o Jeová Pai ou o Jeová Júnior que tá vindo aqui em Apocalipse 16? Eu acho que é o Jeová Júnior. E outra, o Jeová Júnior aqui, em Apocalipse 22, ele vai trabalhar de novo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras e a profecia deste livro. Eu quero saber como é que tu vai me responder isso aqui agora. Eu não vou nem utilizar tudo, tá? Olha só, Apocalipse 22, 20. Né? Aqui o Jeová Júnior vai dizer: aquele que testifica esta coisa diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quando a gente vai lá pro capítulo 22, esse que diz que vem cedo venho é o Alfa e o Ômega. Isso aqui não é o Pai que está falando ali, é o próprio Cristo. Eu li aqui o texto. Só que no verso... Olha só, eu vou abrir aqui e vou botar na câmera. Acho que fica mais bonito para... Vamos lá. Olha o que ele vai trabalhar aqui, ó. Olha o que ele vai trabalhar aqui, ó. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas. E quando vi, prostrei-me antes ao pé do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse: vê, não faças tudo isso, porque eu sou conservo teu, e das tuas mãos os profetas que guardam a palavra desse livro. Disse-me ainda: não celes a palavra da profecia deste livro, porque está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Eis que venho sem demora. Tá aqui, ó. Peguei desde aqui, que é para dizer que estava fora de contexto. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer que aqui é Jesus falando. Aí bem aqui já não é mais, aqui já virou o Pai. Tem alguém vindo sem demora. O capítulo todo para retribuir com obra, com galardão, com coroa, com todo mundo. Aí quando chega bem aqui não pode. Aqui, segundo a interpretação de vocês, já virou o Pai. O porquê, sabe lá Jeová. Mas bora lá. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Lê aqui comigo, Lampejos. Olha aqui, ó. Olha aqui para a câmera aqui, ó. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que devem acontecer. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas. Quando a gente vai olhar... Acabei me mutando aqui, desculpa. Quando a gente vai olhar dentro da carta de Pedro, 1 Pedro 1:10, vai dizer assim, ó: investigaram atentamente os profetas que profetizaram acerca da graça a vós destinado.
Cortou. Será que ele tá Procurando, ouvindo? a voz destinada, procurando saber que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo que estava Certo. neles indicava a dar testemunha antecipada dos sofrimentos e das glórias que o seguiram. O Espírito dos profetas, do Senhor Deus que estava nos profetas, Pedro fala que é o Espírito de Cristo. Tu pode me dizer aqui, mais uma vez, de novo, se Apocalipse 22 ali é ou não é Jesus? Certo, agora é o seu tempo para fazer a tréplica. De novo, né? Não começou ainda não, né? De novo, o Tiago, ele não me mostrou a pergunta, qual locutor que está dizendo a frase, né, aqui no texto. Porque ele não sabe reconhecer isso, mas vamos lá. Esse texto que ele citou, eu sou o alfa e o ômega, olha a quem é essa citação, por exemplo. Essa citação é uma citação, Tiago, você que não faz leitura bíblica e recorta texto, de Salmos 62, versículo 12, tá? Aqui vai dizer assim, ó. O amor leal pertence a ti, ó Jeová, pois retribuis a cada um segundo as suas ações. Então, olha só, quem é identificado aqui, ó, quem retribui segundo as ações, o próprio Deus. Então, o interlocutor, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, em Apocalipse 1:8, que é o Pai. Em nenhuma parte eu pedi para o Tiago me mostrar quem era esse locutor que estava dizendo isso, ele não mostrou. Ele depende dessas explicações mirabolantes, mas ele citou, por exemplo, aqui agora, o espírito dos profetas, né? A gente vai voltar lá em Hebreus, que ele também recortou para falar, mas não entende o contexto. Hebreus vai dizer o seguinte para a gente, ó, Tiago. Há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim desses dias, Ele nos falou por meio de um filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todas as coisas. Nesse texto ele vai dizer claramente aqui, né, que Deus ele usou no passado os profetas e agora iria usar o seu filho. Ou seja, Jesus seria aquele pelo qual o meio que Deus usaria para falar ali com aquelas pessoas. Ainda falando, por exemplo, do interlocutor, por exemplo, o Tiago ele não respondeu minha pergunta, né? Quem é, por exemplo, onde é que, por exemplo, o texto de Apocalipse, qualquer texto, tá, Tiago, chama o Filho de Deus Todo-Poderoso ou o Pantocrator, né? Ou chama ele de Deus. Você não vai achar uma parte. Então, vocês dependem dessas explicações mirabolantes, onde vocês não sabem interpretar. Eu demonstrei aqui, ó, no verso 1 de Apocalipse, que o Alfa e o Ômega é o Pai. Isso aqui é incontestável, tá? É aquele que é, que era e que vem, ó. O Todo-Poderoso, daquele que é, que era e que vem, identificado no 1, o 4, o 5, como o Pai, daquele que é, que era e que vem. Ele é chamado de Deus Poderoso. Eu quero só um texto, Tiago, foi isso que eu te pedi. Eu não pedi para você sabonetar. Eu quero um texto em Apocalipse dizendo onde que o Pai é chamado de Deus Poderoso, Pantocrator. E para dizer no livro de Apocalipse, aqui, ó, ele leu João 17,3 há pouco tempo atrás, falando da salvação, né? Que a salvação é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus não se inclui nesse Deus verdadeiro. Aí aqui, por exemplo, em Apocalipse 7,10, será que Jesus é identificado como esse Deus? Não. Apocalipse 7,10 vai dizer sim para nós. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não chama, né, Jesus de Deus em nenhum momento no livro de Apocalipse. Exemplificando a mesma fórmula, a fórmula da salvação. Aqui pessoas agradecem por aquela salvação ali, ó,
de João 17,3, devemos a salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Eu queria que o Tiago ele demonstrasse, que ele ainda não demonstrou para mim, aonde que o livro de Apocalipse chama o Cordeiro de Deus. Aonde que o livro de Apocalipse ele vai chamar ali o Filho de Deus. Só isso, para a gente conseguir fechar, porque eu mostrei para ele onde, por exemplo, Deus iria usar um profeta semelhante a Moisés, depois ele usa, por exemplo, ele fala por meio dos profetas, depois fala por meio de um filho, e no livro de Apocalipse eu estou esperando para fechar com chave de ouro. Certo, agora é sua vez de fazer a pergunta para ele. Como é que tá aí para vocês? Tem mais uma ou duas perguntas para a gente passar para os demais? Mais uma, né? Então ele vai perguntar, segue o mesmo ritmo, depois ele faz a pergunta e se o Emer tiver mais uma, aí a gente finaliza. Tudo bem? Vou colocar o tempo para você fazer a pergunta para o Thiago. Pode começar. Bom, o Tiago, ele saboneta, né? Ele não consegue relacionar um texto, ele depende dessa confusão entre pai e filho, né? Mas eu queria que ele respondesse agora para mim esse texto aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 27. Ele fala de igualdade, né? Entre o pai e o filho, que essa igualdade ela não aparece em nenhum lugar. Mas vamos lá. Vamos aqui. Tiago, responde esse texto aqui para mim, ó. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Aqui, por exemplo, nós temos a sujeição, né? O Filho se sujeitando ao Pai, mas aqui diz que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Que igualdade é essa, Tiago? Eu queria que você demonstrasse essa igualdade que Jesus ele tem com o Pai, sendo sujeito a Ele. Eu queria deixar, por exemplo, eu não vou praticar a falácia Gersh-Gollop do Tiago, que é ficar lançando um monte de texto sem contexto, porque eu quero trabalhar aqui, eu não dependo de textos isolados, eu quero trabalhar os textos, tá? Aí agora eu quero que ele responda, por exemplo, como que alguém sujeito, né, vai ser igual aqui em Apocalipse 3, o verso 12, que vai dizer assim, ó. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. O que acontece? Nós temos aqui Jesus ele chamando o Pai 4 vezes de meu Deus. Eu não sei em que universo é esse, que utopia que o Tiago ele vive, que é essa, onde, por exemplo, o Deus dele é igual a ele. Eu não sei que utopia é essa que ele vive, que o meu Deus é igual a mim. Eu queria que ele entendesse sem sabonetar, sem apelar para concílio, como que Jesus aqui ele tem um Deus acima dele, ele repete que esse Deus, e como que o livro de Apocalipse ele identifica só o Pai como esse Deus que está acima de Jesus. E a pergunta que eu havia feito anteriormente, como que Jesus ele se sujeita a esse Deus? E não adianta vir falar que é porque ele estava como homem, porque ele aqui já está no céu, tá bom? Eu cedo do meu tempo. Ok, agora pode responder, Thiago. Ai, meu Deus. Vou ser muito honesto, tá? Com todo respeito. Esperava mais. Com todo respeito. Eu esperava mais. Mas vamos lá. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai trabalhar assim, ó. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, vírgula, para que Deus seja tudo em todos. Gente, esse texto aqui é um texto que eu vou falar igual o cowboy, né? Meu sonho de bebê. Por quê? Toda a aplicação que é dada aqui é ressurreição, transformação de corpos, milênio. É um texto escatológico. Se para quem tiver aí achando que está errado, leiam lá do verso 20 em diante, que vocês vão ver que Cristo sendo as primícias dos que dormem e aqueles, cada um na sua vinda, tá? Aqui para Uzia, mas eu não vou dar essa aula aqui para o Lampejo, porque ele vai ter que ler lá o que o corpo governante fala. Só que o que o texto está dizendo? Quando ele vai sujeitar estas coisas? Para que Deus, preste atenção, ó, para que Deus seja tudo em todos. Isso está lá em Apocalipse 22, o cumprimento disso aqui de fato, tá? Isso aqui é quando acabar o reinado milenar. E a gente tem já o texto da eternidade em Apocalipse capítulo 22. Só que aqui que está a questão. Aqui que entra aqui a questão. Quando eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 22. Vamos lá. Eu tenho tempo? Tenho tempo. 3 minutinhos, eu leio menos. Olha só. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, esta árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O que está aplicando aqui em Apocalipse 22? Exatamente o que o apóstolo Paulo cita. É porque vocês fazem uma leitura assim que sabe, eu não sei, gente. Eu não sei se isso aí tem que ler conforme está escrito no manual de instrução lá, se não participa. Mas eu vou ler de novo, olha. Quando, porém, para todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aonde é que Deus se torna tudo em todos? Lá em Apocalipse 22, na eternidade, aonde a gente olha o Filho como a lâmpada e Deus como a sua luz. E a luz deles será a luz para as nações. É isso que ele está aplicando. Vocês querem ver outra coisa? Vou ter que trazer aqui de novo o texto de 1 Coríntios 8, 9, que pelo visto eu acho que ele não ligou para o texto, mas bora lá. Cristo estava aqui, desce para cá, faz tudo o que tem para fazer e depois volta. Segundo vocês, Cristo estava aqui, continua aqui e nem em carne ressuscita, né? Nem em carne ressuscita. Olha o nível da teologia perneta. Mas vou repetir de novo, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a bondade imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, tornou-se pobre por causa de vocês, para que se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Jesus se esvaziou, Jesus veio e se entregou pelos pecados de alguns, que eu tenho dúvida aqui. Pobreza de Cristo é necessário para a riqueza do homem, tá? É necessário, ou seja, a função dele, a subordinação dele aqui é função, não ontologia. Função. Cristo tem a função de salvar o homem. E isto para que nós chegássemos até Deus, também na eternidade, isso se dá por meio de Cristo. Quando vamos olhar o texto de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 4, Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, temos um sentado no mais alto sublime trono, e não é o Jeová Pai, é o Jeová Júnior, se vocês querem assim entender. Okay. Beleza? Agora pode comentar a resposta, o Emer. Tá sem áudio, calma aí. Liga o seu áudio.
Tiago dando um tiro no próprio pé, né? O texto vai dizer o seguinte: e ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Será que é do Deus Pai e do Deus Filho, conforme ensina o binitarismo? Não. Aqui é chamado de Deus só o Pai e o Cordeiro. Aí o que acontece, ó? Nós vamos ter aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, toda essa forma de comunicação tratando o Pai apenas, né, como Deus. Aqui, o Tiago, por exemplo, ele não vai conseguir em nenhum momento provar essa igualdade, né? Todos os textos que vem falando aqui pra gente, que a gente está abordando, mostra que Jesus ele recebeu de Deus, Jesus se sujeitou a Deus, que o Pai é o único Deus verdadeiro, que Pai, devolve a glória que eu tinha contigo junto. Jesus não tem o poder Jesus não está tendo esse poder de pegar essa glória, mas o Pai dá essa glória para ele. O tempo todo a subordinação, mas aí a subordinação ela só serve funcional, ela só não é funcional, né, quando é o inverso, né, Tiago? Quando, por exemplo, você é para exaltar Jesus, aí, por exemplo, não é funcional, é sentido ontológico. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Quando eu demonstro, por exemplo, do Antigo para o Novo Testamento, né, que o Tiago ele não quis responder, né, quem era o Deus ali dos judeus, eu vou responder, mesmo ele não querendo responder esse texto. João 8,54 vai demonstrar quem era o Deus dos judeus. Vai dizer assim para nós, ó. Prende, Tiago, ó. Jesus respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Olha que interessante. A glória que Jesus ele recebeu do Pai, se do Pai não glorificar ele, a glória dele não é nada. Então ele depende do Pai. E o Pai que me glorifica, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Então os unitários, eles já tinham, por exemplo, nos judeus, eles já tinham essa ideia de que só o Pai, e hoje nós, né, unitários, só estamos preservando essa verdade. E até agora, né, o Tiago ele não conseguiu me mostrar um texto em Apocalipse, que só conseguiu mostrar um texto de Apocalipse 22, onde o Pai é chamado de Deus. Então até agora o Tiago só deu tiro no seu próprio pé. Mas ainda nós vamos continuar. Aline, é a hora de eu fazer pergunta também, não, né? É a vez do Tiago. Tá bom. Aí você vai dar. Aí eu cedo o meu tempo. Tá, ele vai agora comentar essa sua resposta, que é a tréplica. Depois ele vai fazer a pergunta. Depois que ele fizer a pergunta, você tem mais pergunta, né? Tem mais uma? O Emer. Não, oi? Não, depois que ele fizer a pergunta dele, você vai ter mais uma, né? Que essa é a última do Tiago. Ah, não, então, tranquilo, então. Tá, e se você tiver mais uma depois dele, tudo bem. Tá sem áudio, escatologia. Agora você pode comentar a resposta dele. O Emer já não fez 3? Deixa eu ver aqui. É porque a primeira nenhum de vocês dois responderam. Mas aí ele queimou a pergunta dele. Ele que marca outro debate comigo aí. Mas vamos lá, deixa eu responder ele aqui. Assim, eu até esqueci o que ele estava falando aí a respeito dessa questão. Eu deixo tu usar meu tempo. Repete a pergunta que tu falou, por favor. Pode repetir para mim, por favor? Eu quero saber quem, por exemplo, quando que João 8,54, quem ali, que Jesus ele disse que não é a glória dele nada se ele mesmo se glorifica, mas que a glória dele só tem valor se o Pai o glorifica. Aí o que acontece? O texto ele está dizendo claramente que Jesus ele depende da glória do Pai. Onde é que, por exemplo, eu vou deixar ela mais detalhada. Onde é que, por exemplo, a glória do Filho ele tem algum valor se ele não for glorificado pelo seu Pai? Exatamente, eu já trabalhei esse texto aqui ainda há pouco. Eu falei esse texto, eu citei João 17, eu trabalhei Isaías 43. A gente já foi para Hebreus, já voltou, já foi para Apocalipse, já voltou. E parece que tá entrando por aqui, tá saindo por aqui.
Não sei se tu tá escutando, por isso que na hora eu perguntei se estava todo mundo me ouvindo aqui, e todo mundo disse que sim, mas pelo visto eu acho que tu não. A questão é muito simples. Cristo, tu pode te mutar aí, por favor, que eu tô no meu momento de fala? Te agradeço. Cristo, em função, de fato, ele estava como sumo sacerdote. Até lá dentro do texto de Apocalipse que tu trouxe, o texto de Apocalipse aparece a Arca da Aliança. Jesus aparece como sumo sacerdote em Apocalipse capítulo 1, diante da menorá, limpando as menorás. Ou seja, a gente tem uma construção simbólica que não anula a literalidade de fato. Agora, dizer que Jesus não é Deus porque o corpo governante diz, isso aí fica por conta de vocês lá no trono branco. Não tem problema. Só que o que está escrito aqui eu não posso negar. Eu trabalhei ainda há pouco João capítulo 1, verso 5. João capítulo 1, verso 5, 23. Para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. A gente vai ter também outro texto. Eu tenho aqui até anotado esse texto aqui. É 1 João 5:20, tá? De novo, também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Você está em Cristo, Lampejo? Você está em Cristo? Se você estiver em Cristo, você tem que estar nesse Deus que é verdadeiro, que ele vai citar aqui agora. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Você está em Cristo? Se não estiver em Cristo, eu trago outro verso aqui. E olha só. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Vou ler de novo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você estiver em Cristo, você tem que estar aqui, ó, no verdadeiro Deus. E é este que tem a vida eterna. Não adianta dar esse sorrisinho amarelo aí, porque eu já entendi que tu deve estar até suando frio. Mas a questão é tu trabalhar o texto, tá? Então, se você estiver em Cristo, para a glória de Deus Pai, porque ele é sumo sacerdote e ele cumpre esta função de fato, então logo você tem que estar no verdadeiro Deus e a vida eterna. Fechou? Agora é a sua pergunta, Tiago. Bem, vamos lá. Me dá meu tempo da pergunta aí, então, por favor. Pode começar. Então tá, vamos lá. Pelo visto, eu fiz a pergunta de Hebreus, eu não obtive resposta. Eu fiz a pergunta de Apocalipse 22, não obtive resposta. Tá? Ali houve uma configuração de que do nada, muda pro filho. Do nada, assim, mas ó, estalou o dedo, não, agora já é o pai que tá falando aqui. Tá vindo sem demora o capítulo todo, vem como ladrão ali no capítulo 16. Mas quando chega ali, já mudou pro pai, sabe-se lá o porquê, a perspectiva do autor, sem nem explicar uma mudança de visão, né? Tudo bem. Já que duas perguntas que eu fiz, provavelmente pareceu que, assim, soou muito difícil para você responder, e volto a falar aqui, estou decepcionado pelo que foi dito. Enfim, eu vou trabalhar um texto aqui muito simples, um texto simplíssimo. E eu quero uma resposta também, se possível, com Bíblia. Fechou? Ainda tenho 3 minutos, eu vou deixar aqui mais um suspensinho, só para tu ficar, pra me corroer teu cérebro. Isso. Mas bora lá. Agora eu vou mudar aqui a câmera. É porque assim, a gente precisa ganhar também na questão psicológica, né, Lampejo? Tu vem com tanta coisa errada aqui, falando aqui nesse debate que nem faz sentido. Mas vamos lá, olha aqui, ó. No princípio era o verbo. Vamos ler de novo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo aqui não era um demiurgo, e muito menos um Deus que desceu com a carteirinha lá de cima para representar. Aqui está dizendo que ele era Deus, Theos. Tá? O texto não está me aplicando aqui que, olha, aqui é um Deus com uma representação divina, uma representação comercial.
Eu vou esperar ele voltar, Aline. Para meu tempo aí, porque senão ele não vai responder a minha pergunta. Ok. Pode falar que eu tô escutando. Ah, tá bom então. Vambora. Ele estava no princípio com Deus. O verbo que era Deus estava no princípio com Deus. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Desse verbo aqui que estava com Deus. Né? E que era Deus, segundo o autor João. De novo, todas as coisas... Eu quero que tu preste bem atenção nisso aqui que eu estou falando, porque minha pergunta vai ser em cima disso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele... Olha isso aqui, eu vou sublinhar isso aqui ao vivo aí para vocês prestarem atenção, tá? De novo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu queria que tu me trouxesse um texto mostrando que o pai poderia criar qualquer coisa sem o filho. Já que Jesus é um Deus de carteirinha, traz para mim esse texto, aonde a gente tem o pai criando sem o filho, porque aqui, ó, ele está tornando Cristo um ser necessário. Cristo é um ser necessário, porque sem ele, a gente não estava aqui fazendo essa live, eu não estava aqui te evangelizando. Tá? Então, sem ele, não tinha nada. Agora, se tu me trouxer um texto que mostre que o pai está criando sem ele, você não está refutando a mim. Você está refutando o apóstolo João, que é ele quem escreve. Fechou? Então, assim, com todo respeito, a pergunta ela é simples, tá? Já que eu fiz duas, não obtive resposta de maneira clara. Então, se eu tiver aqui, ó, um texto que tu me mostre do qual o filho não está ali, eu te agradeço. Aí talvez eu comece a rever a questão aqui do apóstolo João. É isso. Certo, 5 minutos para comentar a resposta dele. Tá sem o áudio. Vai começar aí o tempo. Agora, beleza. Você pode pôr o meu... Ah, tá. Sim, Tempo pode. de... Vamos lá, né? Tiago, ele fez aí vários levantamentos, aquele texto mirabolante, mas eu vou responder, por exemplo, 1 João 5,20, que ele diz que Jesus era o Deus verdadeiro. O texto ele vai iniciar assim, ó. O que desde o princípio ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que observamos, que nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. Aí aqui nós vamos no 5, ó. Quem crê que Jesus Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu de Deus. Por meio disso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois amor a Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. O texto ele vai dizer aqui que Jesus, ó, nasceu de Deus, e não chama Jesus de Deus, tá? Todo o texto de 1 João 5 vai dizer que o Pai é o Deus, tá? Aqui, ó, vai dizer o seguinte: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que podemos obter o conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro por meio do seu Filho. Então, aquele que é o verdadeiro é o Pai de Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Pai de Jesus é quem é identificado como o Deus verdadeiro. Ele falou de João, né? 1 João 1:1. O próprio contexto já refuta ele facilmente, tá? Porque ele pediu para mostrar um texto onde mostra o pai criando sozinho. Eu li João 8:54, que mostra ali que o Deus dos judeus ali, ó, era, tá? O pai. Então o judeu entendia o seguinte, que o pai, Deus, que era o criador. Então quando o judeu ele lia João, aliás, Gênesis 1, versículo 1, ele vai entender que esse Deus aqui, ó, é o pai. Porque os judeus eles não conheciam um filho, né? Então o judeu,
ele vai entender que é o Pai. Os judeus não tinham essa teologia deturpada que o Tiago tem e os outros têm, né? Então, a palavra que ao princípio criou está no singular, tá? Não está no plural, não está criaram os deuses ou criou as pessoas, mas no plural. Aliás, mas no singular, desculpe. No texto de João 1,3 vai dizer assim, ó, que Jesus é o intermédio. A palavra que está usada como intermédio, né? Ali no texto de Colossenses, a palavra diá vai dizer que Jesus é o meio pelo qual Deus executa a criação. Mas ainda no contexto de João, né? Ainda no contexto de João, vai dizer assim para a gente, ó. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, olha só a diferença aqui do Pai e do Filho. O Pai é ingênito, o Filho é Deus unigênito, Theos monogenes, provando ali aqui uma diferença, tá? Que está ao lado do Pai. E aqui ainda nós temos o texto dizendo que ninguém viu a Deus. Então em João 1c, na parte C, a palavra aqui, ó, Deus, tá? Ela é sem artigo definido. Portanto, salientando a característica do logo, um ser divino, uma melhor tradução, e o verbo era um Deus, ou o verbo era divino. Como que nós podemos entender isso? Nós temos a obra do Murray Harris, que vai dizer para a gente que o seguinte, que a tradução e o verbo era divino, ou o verbo era um Deus, é 100% aceita. Esse Deus com quem o verbo está, é ilógico que seja o mesmo, porque a palavra pros é estar diante, perante, estava com, então não tem como ser esse Deus, né, Tiago? Isso é ilógico, tá bom? Ainda falando, por exemplo, da palavra bará, que ele falou que eu não conseguia, a palavra tá criou. Muitos eruditos vão entender que Provérbios 8, né, ali é a personificação de Jesus. Provérbios 8, olha o que Jesus ele vai falar aqui, ó. Gente, presta bem atenção, tá? Provérbios 8. Provérbios 8, a personificação, ó, falando de João, tá? Do princípio, eu estava a seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria, dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Eu me alegrava com a terra que ele criou. Por que Jesus ele usa essa expressão? Ele criou, porque Deus é que cria no princípio. Ok. Na tréplica você pode comentar mais. Ai, eu tava aqui procurando, eu tô com problema para abrir a minha Bíblia aqui, a The Word não tá abrindo, tá? Mas eu já queria logo de cara refutar essa fala dele lá em Provérbios 8, aonde a gente vai ver ali que o verbo é diferente, lá não tá bará, tá? O verbo lá é outro, lá é caná, ou alguma coisa assim. Se eu não estiver errado aqui, não tenho problema também em dizer que posso estar errado, mas eu vou abrir aqui no site normal. É Provérbios, qual é o texto que tu citou aí? Provérbios o quê? Provérbios 8, 22, se eu não estou enganado, né? É isso? Confirma para mim aí, por favor. Te fiz uma pergunta, Lampejo. Atenção, Tiago, no debate, ó. Provérbios 8, versículo 20. Só para repetir o texto. Provérbios 8, 22. Tá, minha Bíblia deu bug aqui, a minha Strong, tá? Então vou citar aqui.